queridos ouvintes! Estamos começando mais um programa Conexões que Transformam da Rádio Tropical Web Brasil. Muito bom estar aqui com vocês. Para mim é sempre um prazer enorme. Terça-feira para mim é um dia muito especial da semana. Amo estar aqui. E na semana passada nós recebemos aqui Marcelo Magalhães e conversamos sobre tokenização, sobre mercado imobiliário. Foi uma conversa muito rica, porque ele nos explicou bastante sobre esses dois assuntos, sobre o negócio dele. E, inclusive, nós observamos que, no decorrer do programa, nós ganhamos bastante ouvintes. Terminamos o programa com quase 800 ouvintes. Agradeço a participação de todos vocês, estamos aqui muito felizes e convido vocês para assistir, para quem perdeu o programa da semana passada, assistir em breve o vídeo lá no YouTube da Rádio Tropical Web Brasil. Acessem o site da Rádio Tropical Web Brasil, que é www.radiotropicalwebbrasil.com.br, para assistir ao nosso programa, ou baixem o aplicativo no celular de vocês, o aplicativo da rádio no celular de vocês. Se vocês quiserem mandar alguma mensagem, fazer alguma pergunta, podem acessar também o WhatsApp da rádio, que é 21 97159 1211. E Carnaval está chegando, né? Estamos cada vez mais empolgados aí com essa data, com esse momento. Carnaval já começou, ensaio técnico no Sambódromo, aqui no Rio de Janeiro, muito bacana mesmo. E estamos já com os nossos convidados, vocês vão ouvi-los daqui a pouco, Rademar de Sá e Suelen. Muito obrigada por vocês estarem aqui. E vamos ouvir uma musiquinha antes de conversar com os nossos convidados. Eu escolhi para a gente ouvir a primeira música em homenagem a Caetano e Maria Bethânia, né, que acabaram, né, de ganhar o Grammy com essa música Alegria, Alegria, que a gente conhece, a gente acha que a música se chama Sem Vento, Sem Documento, mas na verdade ela se chama Alegria, Alegria, de 1967. Vamos ouvir essa música cantada por Caetano e Maria Bethânia. Olá, eu sou a Carla Cis. A responsável empreendedora por esse espaço, que aparentemente está começando agora, mas eu já comecei essa profissão há algum tempo atrás, alguns anos atrás, na verdade, quando eu desisti da minha profissão de enfermagem, de gestora ambiental, e comecei a empreender na estética, fazendo atendimento em domicílios, e comecei com um espaço depois pequenininho, quando entrou a pandemia, logo depois um pouquinho maior, e hoje eu estou nesse espaço oferecendo vários outros serviços. Você chegando aqui vai encontrar New Design para fazer as suas unhas, pé e mão. Aqui também vai ter o serviço de depilação, alguns dias com a parceria com a Rosângela, outros dias vocês vão estar comigo também para essa depilação. E você vai estar comigo para fazer o seu tratamento corporal e facial. Então sejam bem-vindos ao Estúdio Estética Carla Cis.
Olá, estamos de volta. Agora nós vamos conversar com a minha querida amiga Suelen Rezende. Suelen Rezende é psicóloga, advogada e especialista em saúde mental e atenção psicossocial, com MBA em gestão pela Fundação Getúlio Vargas. Atua em órgãos públicos como servidora concursada do TJRJ, como assessora legislativa da Câmara Municipal e na Alerj, e ainda na Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos. Sua trajetória profissional envolve políticas públicas, mediações de conflitos, avaliações psicológicas e intervenções em contextos de alta complexidade. Atuou com populações em vulnerabilidade social e integrou a equipe clínica no ambulatório Travessias do IPUB da UFRJ, onde aprofundou o manejo de sofrimento psíquico e a compreensão das dinâmicas afetivas que atravessam sujeitos e coletividades. Sua formação multidisciplinar une psicologia, direito e neurociência da afetividade, oferecendo uma abordagem completa para temas como bullying, violência psicológica, assédio moral e saúde mental no trabalho. Suelen é idealizadora do método do Integra, programa destinado a instituições de ensino que combina diagnóstico institucional, suporte psicológico, formação de equipes, protocolos jurídicos, estratégias de segurança e ações de prevenção à violência. Como palestrante, promove reflexões e caminhos sobre segurança emocional, proteção escolar, prevenção de violências e fortalecimento da saúde mental em ambientes organizacionais. Bom, assunto super importante. Atualmente são tantas situações acontecendo que, se a gente for realmente a fundo nesses assuntos todos aqui, a gente vai precisar ir de vários programas para falar sobre tantas coisas, crianças, adolescentes, adultos com problemas psicológicos, né, que poderiam serem evitados se tivesse um trabalho preventivo, né? A gente vai estar conversando com a Suelen sobre isso. Bom, quero te agradecer muito a sua presença. Conheci a Suelen num grupo, num evento de networking, workshop de mulheres, que nós mulheres precisamos também de nos unirmos, de estarmos juntas para discutir assuntos que muitas vezes precisamos de estarmos só nós, que são assuntos muito específicos de nós mulheres. Então foi muito bom, né, esse evento que a gente se conheceu. E Suelen já esteve aqui no nosso programa, foi um sucesso, a gente recebeu aí muitas mensagens, ficamos felizes. E agora vamos conversar novamente com a Suelen, porque este assunto realmente é muito importante. Verdade, Sandra, é um prazer enorme estar aqui de novo. Eu adoro tratar desses assuntos porque eles são atuais, são importantes, são desafiadores também porque envolvem temas sensíveis, mas a gente precisa tratar desses assuntos e com informação de qualidade, né, que é o mais importante. Verdade, verdade. Bom, mas começa contando pra gente sobre a sua formação. Você se formou primeiro em advogada, não é isso? Depois resolveu fazer psicologia. Conta pra gente um pouquinho essa trajetória. Isso, eu fiz direito inicialmente e o direito é indissociável da psicologia, né? Então, assim, pra mim foi muito natural essa transição, porque eu lidava com temas muito sensíveis também na minha prática jurídica. Atuei por muito tempo. O direito ele visa regular o comportamento humano e aí a psicologia entrou muito naturalmente na minha vida, porque além, né, das questões da regulação do comportamento, eu também queria compreender esse comportamento. Então, complementou então, Complementou, né? Exatamente. E é realmente uma relação muito profícua, né, das duas áreas em si, quando a gente consegue integrar. Por isso que o nome do meu método é Integra, porque realmente assim, é uma integração muito produtiva. E
Eu fiz direito, assim, a gente vai falar um pouco aqui sobre bullying, sobre violência psicológica, né, sobre várias coisas. E como você falou, o tempo é curto, então a gente não vai conseguir explorar tudo, mas quando eu me lancei a fazer direito, eu fiz por causa do meu histórico de vida, né, assim, eu sempre fui aquela criança que sofreu bullying na escola, né. E assim, a gente sabe o quanto as marcas, né, são deixadas através dessas condutas e tudo mais, mas hoje em dia há muita desinformação do que efetivamente é o bullying, né? Ou a gente cai no extremo de tudo é bullying e não é, a gente precisa separar as coisas, até porque cada prática desafia uma conduta específica. Ou a gente cai também naquele erro de achar normalizar que... Exatamente, normalizar a agressão. E esse é o maior desafio que eu vejo nessa temática. Das pessoas compreenderem os contextos e entenderem, né, que situação desafia qual a medida adequada. Então, assim, você decidiu trabalhar com bullying porque você sofreu bullying na sua infância. Muita coisa, muita coisa. E você conseguiu trabalhar isso, superar? Sim, há muito tempo, né, que eu claro, quando eu fiz psicologia, eu já fazia, né, o processo psicoterápico, ele te dá muito autoconhecimento, né, ajuda a se regular emocionalmente e a lidar também com questões, às vezes, traumáticas que vão acontecendo ao longo da vida, né. Que é o que a gente observa, a gente primeiro se cura para depois ajudar as outras pessoas a se curar. Exatamente, é sobre isso. E então, assim, você... se formou primeiro em Direito e depois em Psicologia. E fala pra gente um pouquinho sobre a tua trajetória profissional. Você trabalhou como servidora concursada na Câmara Municipal. Fala um pouquinho pra gente dessa experiência toda. Exatamente, porque essa experiência também foi crucial para minha escolha atual, né? Porque nos órgãos públicos eu lidei com muitas questões de vulnerabilidade, inclusive social, né? E assim, principalmente na Secretaria de Assistência Social, a gente lidava com uma realidade de uma população que sofria muito. Também no IPUB, quando eu atendi lá, a gente atendia, por exemplo, a população trans, que realmente assim, sofre muita violência, inclusive institucional. Então a violência, ela sempre foi um tema que me fascinou, sobretudo a violência psicológica, que parece não deixar marcas, mas deixa. Não sai sangue. Exatamente. Mas machuca. Machuca e muito, né? E muito. E às vezes, assim, mina potencialidades. Então, é justamente, né, esse trabalho que eu busquei desenvolver. Como trazer, né, fazer com que aquela pessoa que tenha passado por uma experiência assim possa se reapropriar, né, da sua segurança, da sua dignidade, né, por assim dizer. E eu passei, né, por órgãos públicos, então lidei muito com mediação de conflitos. A minha prática jurídica, mesmo no contencioso, sempre foi muito pautada, né, naqueles princípios de justiça restaurativa, né, na medida do possível. Então, assim, sempre foram temas que eu gostei muito. E hoje eu trago a prática jurídica, assim, muito mais como prevenção. Porque o que a gente vê? A gente vê uma escalada, e aí falando especificamente do bullying, né? Hoje a gente tem a criminalização da conduta desde 2024. A gente sabe que as escolas, principalmente, elas têm responsabilidade objetiva, porque elas têm o dever de cuidado. E quando esse cuidado não é feito da forma devida, ela responde sem nem discutir se há culpa ou não, né? Na medida em que não há protocolos claros, né? Não há tratamento adequado dos casos, a escola é responsável no campo civil. Mas hoje, com a criminalização da conduta, a gente também tem uma responsabilidade penal que, claro, é sempre discutida com mais critério, mas o que faz? Quando o legislador tipifica essa conduta como crime, ele manda um recado para o judiciário, para a sociedade: olha, isso aqui você pode pesar mais a mão nesse julgamento, mesmo na esfera civil, porque essa conduta o Estado tem interesse em tutelar penalmente.
Então, assim, e o que acontece na prática? É por isso que esse programa específico, né, o Integra, apesar de eu levar para organizações, né, porque a gente sabe que o bullying não é só coisa de criança e adolescente, ele também acontece no contexto adulto. Nas organizações a gente tem muita assédio moral também, mas esse programa, principalmente para as escolas, visa treinar e capacitar os educadores e todos os profissionais que lidam no contexto educacional para identificar as condutas, manejar adequadamente, fazer registros e protocolos e encaminhamentos quando necessário, que sejam devidos, para que a gente não crie, né, uma discussão jurídica, porque quando a gente trabalha com prevenção, não é só o custo financeiro e o custo emocional de você estar lidando com o processo judicial, que é sempre desgastante, mas principalmente o custo emocional daquela criança que sofreu, daquele adolescente, da cultura organizacional ali que fica prejudicada, né? Então, assim, eu começo primeiro separando, né, o que é bullying, o que é conflito pontual e o que são brincadeiras, porque brincadeiras podem ser até saudáveis, né? E brincadeiras parte assim daquele pressuposto de que as duas partes estão ali numa relação de igualdade e que a qualquer momento aquilo pode parar. Né? Sim. O bullying não é isso, e há muita confusão nesse sentido, por isso que às vezes a gente corre o risco de ir para um extremo ou outro, né? O bullying, ele exige uma assimetria de poder, né? Ele exige uma conduta repetitiva e a pessoa com a intenção de humilhar a outra pessoa também, né? E é importante, assim, fazer a integração da família, da escola, professores, alunos, orientadoras, com a família também. Isso é fundamental, porque a família, por exemplo, quando a gente está falando de crianças e adolescentes, esse é um público que não se regula emocionalmente sozinho. A criança ou adolescente está com o cérebro em desenvolvimento, o cérebro se desenvolve até os 25 anos de idade, inclusive, né? Então, assim, para que haja regulação desse sistema nervoso, precisa passar pela regulação emocional do adulto. E o que a gente vê hoje é uma realidade em que as famílias, às vezes, não estão muito preparadas para lidar com a situação. Às vezes, até por demandas de trabalho, conflitos emocionais, enfim, não consegue prestar a regulação que aquela criança, aquele adolescente precisa, e isso reverbera na escola. Então, se os educadores também não estiverem capacitados para lidar com essas efusões que acontecem ali naquele contexto escolar, realmente fica muito difícil fazer a regulação desse comportamento. A escola tem que estar atenta. E você falou uma coisa interessante, porque às vezes pode ser uma brincadeira, mas a criança ou adolescente, por falta até de autoconfiança, entende como bullying. Então, às vezes, é preciso uma conversa com a criança que está entendendo que está sofrendo um bullying, para ela se autoafirmar, para ela se valorizar mais, e não porque pode ser que ela esteja também se sentindo inferior, né? Então, acho que é importante trabalhar essas questões todas. Sim, e isso passa por letramento. Isso passa por rodas de conversas, isso passa por esclarecimentos. E quando a escola tem, né, assim, protocolos, né, quando há previsibilidade, né, no manejo adequado das ações, isso cria um espaço para que aquela criança, aquele adolescente vá se apropriando da cultura organizacional da escola, de como aquele ambiente funciona e do quão previsível ele é. Isso dá segurança emocional. E quando a gente fala justamente de criança e adolescente, segurança emocional é a base da aprendizagem. Né? Se o ambiente escolar não é um ambiente seguro, a aprendizagem certamente fica prejudicada. E aí a gente parte para riscos, né? Não só os riscos emocionais, psicossociais ali, mas também riscos jurídicos, que cada vez estão escalando mais. E permitir que essas crianças e adolescentes façam bullying com outras pessoas, e com outras crianças e adolescentes, pode trazer
um agravamento no psicológico dessas pessoas, porque elas podem se tornar cada vez mais agressivas, mais frias e machucar cada vez mais, inclusive não só pessoas, mas como animais também. Sim. Né? E a gente tem visto uma escalada, né? Assim, os comportamentos hoje de bullying, eles estão ficando cada vez assim mais agressivos. Às vezes começa com uma agressividade patrimonial, né, que afeta também a integridade física. A gente teve casos recentes, né, de um aluno que perdeu a visão por conta das agressões físicas, né? Foi escalando e a escola não agiu adequadamente. Porque a agressão começa verbal, mas depois vai partindo para a física e vai só piorando. Exatamente. E a gente não pode esquecer da conduta do cyberbullying também. O cyberbullying, ele é considerado, né, uma infração tão grave que ele por si só já contempla pena de reclusão. Aí você me pergunta, Suélia, mas a gente está falando de criança e adolescente, esse público não comete crime. Realmente não comete crime, mas a partir dos 12 anos até os 18 comete ato infracional análogo a crime. E lembrando que o bullying também pode ser praticado por adultos, então por isso a tipificação da conduta. O cyberbullying por si só, ele já tem uma pena muito mais agravada. Só que o que acontece? Tanto no caso do bullying quanto do cyberbullying, a gente tem normalmente a combinação de condutas. Não é só o bullying, o cyberbullying. Aí pode envolver ameaça, pode envolver lesão corporal, né? Como acontece. Então, assim, é por isso que é preciso a gente trabalhar, mas esse manejo ele tem que ser adequado sob pena de haver revitimização. Mas trabalhar a responsabilização. Como que a escola, né, responsabiliza aquele praticante da conduta? Né? Como que ela protege o alvo? Porque às vezes o manejo inadequado pode gerar mais agravamentos, inclusive. Sim, pode inclusive ocorrer um suicídio, né, do alvo. Sim. A gente acha que o cyberbullying não é nada demais. Sim, já aconteceu, tá? Aqui no Sim. Brasil e no mundo a gente tem vários relatos disso. E um dado muito importante, no mundo, na taxa global, 1 a cada 3 pessoas já sofreram bullying. E bullying mesmo, não é só brincadeira e conflito, não. Aqui no Brasil essa taxa ainda é maior, gira em torno de 40%. E as notícias que a gente tem tido recentemente na mídia, né, vem demonstrando que isso é uma coisa antiga, né, que agora está sendo mais explanada. E se não for trabalhada adequadamente, tende a crescer. Né, porque a gente tem que lembrar também que tem um envolvimento grupal muito grande. Né, é um fenômeno de grupo, porque toda essa assimetria, não estou dizendo que não pode acontecer também no campo individual, claro que acontece. Mas o que eu quero dizer essa assimetria do poder, essas posições, essas relações de poder que vão se formando em torno dessa conduta, ela diz muito sobre um ambiente adoecedor e não só de 2 indivíduos. Apesar da gente saber, né, e aí falando mais, puxando para o campo psicológico, que existem estruturas de personalidade envolvidas, é óbvio que existe, a gente não está, né, minimizando esse fato. Mas que o ambiente pode sim fomentar ou proteger essas questões. E esse tipo de comportamento pode aumentar no meio ali das crianças e adolescentes, como também acaba indo para a vida adulta, para as empresas, que vira o assédio moral, não é isso? Exatamente, exatamente. E nas empresas isso é muito corrosivo, porque a gente tem que lembrar que até a performance, né, do trabalhador passa por saúde mental. Então a gente está falando aqui, não é só de custo humano, não é só de custo psíquico, a gente está falando de um custo financeiro. Então, quando o trabalhador ele não está com a sua saúde mental em dia, quando o ambiente é agressivo, né, é imprevisível, quando gera essa insegurança emocional, todos ali sofrem. Afeta a saúde mental do grupo todo. E a empresa é cultura.
Pode chegar um momento em que a IA vá realmente colocar todos os seres humanos para fora de jogo, mas hoje em dia não é assim. Hoje, o que faz uma organização são pessoas, e pessoas precisam ser bem cuidadas, né? Esse método Integra, você trabalha tanto em escolas quanto em empresas, não é isso? Isso, exatamente. E ele recebe esse nome porque é uma integração de psicologia, direito e neurociência da afetividade. O objetivo é justamente fazer um diagnóstico dos riscos jurídicos e psicossociais. Esse é o ponto de partida, porque a gente precisa primeiro entender a realidade. Cada instituição é singular, né? Tem as suas peculiaridades, tem os seus desafios que lhes são próprios. A gente precisa fazer esse diagnóstico para entender qual é a situação atual e aí sim trabalhar com ferramentas jurídicas de prevenção. Porque, é claro, se houver uma demanda judicial, a gente defende, mas o objetivo é que não haja. Porque quando o conflito é judicializado, já tem uma pessoa sofrendo, já tem uma família sofrendo, já tem uma coletividade ali, né, sofrendo. Então, assim, a gente trabalha com ferramentas de prevenção no campo jurídico e também no campo psicossocial. E também com treinamento de equipe, apoio psicológico. Palestras também, ser palestrante. Hoje, por exemplo, tive a oportunidade de fazer uma palestra numa escola que foi fantástico, né? Assim, como os professores, os educadores ali estavam imbuídos mesmo dessa questão, porque é uma questão que perpassa por todos, pais, professores, né? Alunos, sociedade como um todo. Bacana, muito bacana. Agora, fala pra gente um pouquinho, assim, dos últimos trabalhos que você fez, assim, um que mais assim chamou a atenção para você nos últimos tempos. Me chama muita atenção a escalada. Hoje, por exemplo, eu vi um relato de uma violência que começou contra o patrimônio. Então, primeiro o aluno jogou a lancheira, depois jogou mais longe e depois evoluiu para uma agressão física. E isso a gente vê sendo noticiado frequentemente. Nunca começa muito grande, né? Vai começando aos poucos. É como se assim fosse galgando, né, a confiança da impunidade, né? Então, o que me chama mais atenção nos trabalhos que eu realizo é isso. É que quando as ações elas são imediatas e eficazes, porque também não adianta agir errado. Agir errado às vezes pode prejudicar, né? Por mais rápido que seja. Então, agir no momento oportuno, mas ao mesmo tempo com a conduta adequada. Quando há esse manejo, essa escalada não se faz presente. Corta o mal pela raiz. Pela raiz, exatamente. E uma coisa que eu vejo que é muito interessante, quando a escola tem essa cultura, quando a equipe está bem treinada para ver os sinais, quando os casos são identificados adequadamente e o manejo é devido, o que a gente observa é que os próprios alunos eles começam a se tornar guardiões daquela cultura, porque a criança ela precisa de previsibilidade para aprender, isso traz segurança emocional, né? Então, quando as ações são tratadas, quando há canais de escuta, quando a criança sabe que tem um fluxo a ser seguido e esse fluxo vai ser seguido, às vezes isso faz com que a conduta ela seja evitada, né? Porque ela sabe que vai ter decorrência dali, porque imagina, se você está num ambiente que uma hora a punição, outra hora não há nada, isso confunde. Sim, mas sim. Quando você faz esse letramento, quando você envolve os alunos, às vezes eles mesmos ficam imbuídos de vigiar, né, de cobrar o sucesso, o bom comportamento do colega. Exatamente, e também de buscar auxílio. Porque às vezes o que afasta a busca, né, por ajuda nesse tema é o receio de ser minimizado. A minimização do comportamento, ela gera todo mundo faz, mesmo sabendo que está fazendo errado, mas todo mundo está fazendo, eu vou fazer também. Ou minimizar mesmo. Estão fazendo comigo, assim, mas se eu falar ninguém vai me ouvir. Exatamente. Ou falar assim, isso não é nada não, isso é bobeira. E aí acaba perdendo a confiança, né, no processo em si.
Bom, então assim, o que a gente observa na sua fala é que fazendo esse trabalho preventivo, a gente está formando, né, crianças e adolescentes para serem bons pais, boas mães, bons profissionais, ou seja, a gente está, na verdade, criando filhos bons para o mundo, filhos melhores para o mundo. Essas crianças e adolescentes vão crescer, eles vão para as empresas, sim, eles vão se tornar profissionais, né? E qual vai ser o contexto, né? Porque nós, o ser humano é histórico, é um ser social histórico, né? O que ele vai levar a partir dali, né? Então, assim, isso é algo que tem que ser feito na origem. E principalmente, é o que mais chama a atenção, é ajudar a criança a se regular, sabendo que às vezes, né, no ambiente familiar nem sempre há essa regulação. Então a escola, ela tem um papel importante, né? Não só pedagógico, mas nessa questão, até porque a aprendizagem ela vem do espelhamento, né? O ser humano aprende por espelhamento. Então, assim, cuidar também da saúde mental desses educadores. Porque, e aqui, olha, o papo se deixar é muito grande, mas porque passa por isso também. Os educadores, sim, eles os têm educadores podem ter sido crianças e adolescentes que sofreram bullying, que não tiveram a devida atenção e também. Não só isso, os desafios também, né, de lidar com pais, de lidar com alunos, que não é fácil. De trabalho é uma sobrecarga. E esse educador, ele também tem uma vida pessoal, ele também tem conflitos familiares. Porque assim, a gente sabe que nós pais, né, a gente adora nossos filhos. E é difícil para todos os pais ouvirem, falarem dos nossos filhos. Eu sempre busquei, né, durante a criação dos meus filhos, ser neutra e ouvir o que estavam me falando. Mas muitos dos pais têm dificuldade em ouvir, né? Fala do filho dos outros, mas quando vai falar do filho deles, peraí, não, meu filho não. Então, por isso que é importante essa atenção da escola, essa integração escola-família, porque sim, ajuda bastante, né? Muito, muito mesmo. Suelen, fala pra gente os seus contatos, caso os nossos queridos ouvintes queiram entrar em contato com você para conhecer um pouquinho mais do método do Integra junto às escolas, junto às empresas. Claro, vai ser um prazer. Meu Instagram é DRA Suelen Rezende, DRA de doutora, Suelen Rezende com um L só, N, né, no final e Rezende com Z. O meu WhatsApp é 21 99 448 17 13. Eu faço palestras em empresas, em escolas, levando informação de qualidade, treinamentos de equipes também, porque é muito importante isso, e também presto assessoria, né? Assessoria, consultoria nessa área. O Integra é interessante porque ele tem 3 formas. Ele pode se concentrar só na questão dos riscos psicossociais, só na questão dos riscos jurídicos, ou unir essas 2 facetas para a escola realmente ficar blindada, saber como lidar, tanto no nível emocional quanto no nível de prevenção jurídica. E as consultorias e mentorias podem ser presenciais ou online também? Exatamente, eu tenho uma mentoria online para poder atender, né, a escolas de todo o Brasil. Além do programa também Interna Corporis, né, que eu estou ali dentro, acompanhando e sendo uma ferramenta consultiva também, porque os casos são muito rápidos, né? Então, às vezes, algumas coisas assim, é complicado ali naquele momento. Mas o que a gente buscar faz? Um profissional na hora de um problema sério, de um conflito, né? Por isso eu também presto à distância essa consultoria. Você já tem um contrato, a escola, a empresa já tem um contrato com um profissional, na hora que acontecer um problema, é só entrar em contato e imediatamente já se tomam todas as providências. Sim, até para saber as medidas cabíveis ali naquela situação. E a maior dificuldade, pasme, às vezes, é identificar o que aquele comportamento está ligado. Né? E as responsabilidades. Sim. Muito bacana, maravilhoso. Eu fico aqui imaginando esse trabalho sendo feito em todas as escolas e as crianças e adolescentes crescendo com saúde mental
maravilhosa, entrando nas empresas como né, um ser humano com empatia, com responsabilidade. Gente, como seria bom se a gente pudesse fazer esse trabalho em todas as escolas? Sim, e apesar do desafio, é possível, né? Se a gente impacta uma pessoa, essa pessoa vai levando isso para outras pessoas e assim vai crescendo, né? Uma grande bola do bem, né? Mas parabéns, Suelen, e eu, assim, torço para você continuar firme e forte e desejo muito sucesso para você, porque precisamos muito dos seus serviços. Obrigada, Sandra. Vamos ouvir agora mais uma música, vamos lembrar aqui novamente de Caetano, Leãozinho, cantado por Caetano Veloso, de 1977. Alô, ouvintes da Rádio Tropical Web Brasil. O meu nome é Vanessa Navarro, eu sou advogada, eu vivo em Portugal e eu vim aqui oferecer para vocês os nossos serviços advocatícios. Nós trabalhamos ajudando investidores e empresários que queiram trazer a sua empresa para Portugal através do visto Gold. Essas pessoas podem fazer investimento em fundos e nós tratamos de todo o processo para a obtenção do visto Gold, inclusive para a sua família, esposa, filhos que queiram vir viver em Portugal, ou se não quiserem viver, se quiserem apenas investir em Portugal, na compra de imóveis, na construção, restauração, remodelação de imóveis. O nosso escritório conta com parceria de empresas de engenharia, consultores imobiliários e toda a equipe necessária, inclusive pessoas intermediárias de crédito em bancos, pessoas que podem conseguir financiamento para vocês. Então nós tratamos de todo o processo. Contem conosco, inclusive para obter a nacionalidade portuguesa, tá? E sigam o nosso perfil no Instagram, LinkedIn e Facebook, VN Advocacia PT. Obrigada. Olá, estamos de volta. Bom, agora vamos conversar com meu amigo Rademar de Sá. Rademar, a gente participa do grupo, inicialmente se chamava UNN, Universidade de Negócios e Networking, e agora se chama Somos UNN. Já tem mais de 2 anos que a gente participa desse grupo e, assim, admiro demais o Rademar. E o Rademar também tem um grupo de network. Hoje eu fui lá para Niterói, para a terra dele, participar do almoço de networking. Niterói tem a melhor vista do mundo, porque é a vista da cidade do Rio de Janeiro. Bom, para quem assim não conhece, Niterói e o Rio de Janeiro, a gente tem aí a ponte Rio-Niterói, ligando. Os 2 municípios são municípios diferentes e realmente de Niterói a gente vê aqui a vista da cidade do Rio de Janeiro, que eu considero realmente uma vista muito bonita. É ou não é, Rademar? Olha, há controvérsias. O Rio de Janeiro é maravilhoso, mas Niterói tem suas belezas naturais, seus encantos. E Niterói hoje representa o estado do Rio de Janeiro, a cidade com maior renda per capita e maior IDH, Índice de Desenvolvimento Humano, pertence a Niterói. E Niterói realmente tem essa vista do Rio, mas quem conhece vai se apaixonar. Niterói é chamada de cidade sorriso. Sim, verdade. Niterói é uma delícia, gente, é muito gostoso lá. E Rademar, vocês estão vendo que ele é defensor de Niterói. Gente, mas Niterói é muito, muito bom mesmo. Tem muita gente que sai do Rio de Janeiro para morar em Niterói, porque vale super a pena, é mais tranquilo e as praias são gostosas, muito bom mesmo. Bom, Rademar de Sá é especialista em leilões e imóveis e investimentos patrimoniais, atuando como mentor e consultor para famílias e investidores que buscam construir bens com segurança e estratégia.
criador do método do Arremate Express, ensina passo a passo como transformar leilões tradicionalmente vistos como símbolo de perda em uma rota prática de formação de patrimônio, geração de renda e construção de legado familiar. Seu método integra conhecimento financeiro, análise jurídica e seleção criteriosa de oportunidades em leilões, sempre com suporte técnico e jurídico especializado, para que o aluno não caminhe sozinho em nenhuma etapa do processo. Reconhecido por sua visão humanizada e, ao mesmo tempo, pragmática, Rademar tem como missão resgatar a dignidade e o patrimônio das famílias brasileiras, ajudando-as a multiplicar bens com responsabilidade, segurança e propósito de longo prazo. Muito obrigada, Rademar, pela sua presença. E começa contando para a gente um pouquinho da sua trajetória antes de você se tornar aqui especialista em leilões de imóveis. Perfeito. Obrigado pelo convite de estar aqui na Rádio Tropical Web Brasil. Você é uma amiga querida, também gosto muito de você e adoro estar nos eventos contigo. Pena que a gente não tem muito tempo de conversa, né? A gente tem que estar se esbarrando. Tanta gente para conversar, para trocar experiência. Mas um sabe quem é quem, né? A gente sente, né, a energia das pessoas. Obrigado de coração. Então, eu sou um carioca da Gema, suburbano do bairro do Jardim América. Um jovem senhor, para quem está assistindo, só ouvindo, um jovem senhor de 55 anos de idade, bem vividos, na malandragem do bem, né, do carioca, daquela coisa da malemolência, de saber sair das situações difíceis. E foram muitas. Então, o que me traz aqui hoje é uma bagagem de uma série de vitórias e muitas derrotas. Tá? Então, eu sempre fui empresário, sempre fui empreendedor, sem saber naquele momento que eu era empreendedor. Né? Então, foi quando nasci de uma família remediada, classe média baixa, mas para o bairro onde eu morava era uma classe média alta, né? Eu tinha um diferencial, nós éramos da classe A, da classe média. Então, eu não tive dificuldades, eu não tenho histórico de falta de alimento, de falta de nada disso. Mas nasci numa família que eu perdi o pai muito cedo. Então, éramos 4 irmãos e uma mãe, se virando nos 30, como diz, né, hoje o jargão, e que não tinha como dar muita atenção para todos nós e 4 homens. Imagina 4 pessoas diferentes, de idade de escadinhas, então nós tínhamos facilidade. E a facilidade que o dinheiro traz, ele também te traz dificuldades. Porque quando você não tem que aprender a caçar, é igual o filhote. Se o filhote não aprende a caçar, ele morre de fome. E meio que quase acontece isso comigo, apesar de que eu também fui muito pela observação. A neurociência fala muito disso, da nossa evolução através da observação. E aí o que acontece? Eu observava meus irmãos que já trabalhavam, os amigos, apesar de eu ter tudo, já ter moto, carro, com 15 anos de idade eu dirigia, apesar de ser proibido, eu pegava o carro escondido, saía, etc. Mas sempre fui precoce. E naquele momento, por incrível que pareça, eu falei, eu vou ganhar dinheiro primeiro. Eu não quis estudar, eu tinha uma dificuldade que hoje é diagnosticado, todo mundo sabe, né? Todo mundo sabe não, é muito falado de TDAH, né? Que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. E eu não sabia que tinha, então eu achava que eu era burro. Eu achava que eu era burro, porque o professor falava, eram 45, 50 alunos numa turma de crianças, falando, berrando, gritando. E eu sentava lá atrás, porque na frente, em qualquer lugar que eu sentasse, eu não entendia nada. Era isso, eu entendia muito aquele professor que eu tinha afinidade. Então fica até, as pessoas hoje têm esse diagnóstico, tem muitos diagnósticos hoje sobre isso, muito se sabe, mas ainda é pouco explorado. Eu não sabia, a escola não sabia, tampouco não sabe hoje, no passado então não sabia nada, então você era taxado como indisciplinado. Então, porque eu não tinha atenção naquilo, conversava com um coleguinha do lado. E eu fiquei, entre aspas, traumatizado com a escola, eu falei, não quero esse negócio para mim, isso não vai me servir de nada. Que bom que eu tinha assim, uma aptidão de ter outras inteligências, né, que me ajudaram a culturalmente me melhorar como pessoa, mas eu fui trabalhar, resumindo. Aos 18 anos, quando eu tive minha primeira habilitação, eu falei, nada de faculdade, eu vou fazer. Aos trancos e barrancos, terminei meu ensino fundamental médio, né? Hoje é médio, chamava antigamente de primeiro grau e segundo grau.
e eu fui empreender com uma Kombi. Eu comprei uma Kombi, meu irmão tinha caminhão agregado, na época, com uma empresa de transporte, e eu fui dirigir. Apesar de que eu achava que aquilo ali era ser momentâneo, como foi de fato, depois evolui para um caminhão e etc. E ao mesmo tempo que eu exercia um trabalho extremamente braçal ali, mas era extremamente bem remunerado. Por exemplo, na época, na década de 80, 90, eu ganhava a mesma coisa ou mais do que o médico, por exemplo. Na época que o transporte dava muito dinheiro. Então eu era um cara que tinha meu carro zero, tinha meus melhores restaurantes, etc. E eu soube me comportar aprendendo e estudando. Eu gostei muito de aprender coisas novas. Então, falando lá embaixo de que eu fiz cinema, eu fiz teatro, eu fiz muitas coisas na minha ânsia de aprender, do buraco de ensino que eu tinha, de sede, de fome de aprender. Porque tudo isso ajuda, de certa forma, na comunicação com outras pessoas, na nossa desenvoltura, na nossa saúde mental. Perfeito. E aí eu fui me formando como pessoa, tentando entender as faltas que eu tinha. A gente não tinha informação, só tinha o canal que nós tínhamos de comunicação na televisão. Era uma via de mão única, né? E o rádio? E o rádio, não, o rádio é fantástico. O rádio é o mais antigo, né? O rádio até hoje nunca. As pessoas falaram, vai acabar o rádio, vai acabar nunca. Né? Ele foi migrando, agora estamos na web, mas o rádio é fundamental. E aí o que acontecia? Mas era essa comunicação de mão única e muito enviesada de quem que a gente precisava ouvir. Não era que eles queriam que nós ouvíssemos, não era o que nós precisávamos ouvir. Então tudo isso ficou muito, muito debaixo dos panos, esses comportamentos, e eu sempre fui autodidata também ao mesmo tempo de aprender. E eu só fui voltar a estudar quando o caminhão, quando ele saiu da minha vida, o frete começou a ficar muito ruim no final da década de 90, ali, 95 e tal. Eu me desfiz daquilo tudo e eu falei, bom, agora eu tenho que fazer uma outra coisa. E aí o que eu fui fazer? Fui entrar, é a mesma empresa que eu tenho até hoje, inclusive, CNPJ vai fazer agora 25, 26 anos, que é a RMF Telecomunicações na época. Você lembra que teve a época da privatização das teles? Sim, sim. No final dos anos 90. Exato, ali. Foi nessa época ali que eu comecei, minha empresa foi fundada em 99, mas eu comecei a empreender antes, porque eram muitas vagas de emprego que surgiram no Brasil naquele momento e dava muito dinheiro. Era assim, vai ser Irla era instalador e reparador de linhas telefônicas. Vai ser Irla ganha dinheiro pra caramba e tal. Eu falei, cara, mas eu não tenho... Aí fiz um curso de uma semana, fui jogado no mercado de trabalho, sem saber nada, me absorveram assim mesmo, porque não tinham carência de mão de obra. E eu aprendi na prática. Eu sempre fui de pegar muito rápido as coisas que eu gostava de manipular. Sempre aprendi fazendo, tá? Como a doutora falou do espelhamento, se aprender olhando o outro, se espelhando, né, nos exemplos. E aí, também fui me entendendo antes disso, que eu aprendia facilmente essas coisas assim. Então todo curso que eu ia fazer, eu tinha que estar ali anotando, gravando, pensando, me imaginando naquele momento que você está falando ali, eu já estava viajando no que você fazia e aquilo ali eu fixava. Então eu aprendi a me virar com a minha falta, com o meu déficit, né, com meus déficits. Aprendeu a fazer acontecer. Um empreendedor nato. Exato. E aí eu fui meio que de paraquedas naquilo ali e, pasme, 6 meses depois eu já estava com minha própria empresa, porque foi uma sucessão de alavancagens que aconteceram na minha vida, desde conseguir esse emprego, né, que nem tive carteira assinada, que eu fiquei acho que 3 semanas, já me chamaram para uma outra empresa para ser supervisor, pelo sempre meu porte de ser líder, de estar à frente. Isso é natural meu, eu nunca forcei isso. Então as pessoas sempre me indicavam para ser representante de turma, para ser líder não sei de quê, você vai na frente. E eu sempre topei esses desafios de ir na frente mesmo. E aí foi uma grande vantagem competitiva minha. E dali para supervisor, do supervisor gerente, aí me chamaram para São Paulo, porque precisavam de 12 instaladores lá em São Paulo. E eu fui chegando lá, o cara falou assim, mas você precisa ter o CNPJ. E foi exatamente a coisa que eu entrei para o CNPJ, virei PJ e nunca mais deixei de ser. A empresa hoje já não é, hoje já de muitos anos se tornou empresa de treinamentos. Nós damos treinamentos diversos empresariais. Então fiz palestra no início, minha carreira, vou voltar um pouquinho. Minha carreira passou para o marketing e vendas. Mas você fez curso superior depois, não foi? Isso. Bom, nesse período de trabalho eu pensava o seguinte, primeiro eu vou ganhar dinheiro. O pensamento talvez seja errado, acho que você consegue fazer as duas coisas ao mesmo tempo,
ou uma ou outra em detrimento, né, dependendo do momento que você vive, ou que você esteja vivendo. Mas naquele momento eu vi o dinheiro primeiro. Eu falei, cara, eu vou ganhar mais do que o médico, meu irmão ganha mais do que o médico de caminhão, voltando ao caminhão. Depois eu faço, se for fazer, que foi aquela coisa traumática de ensino, fundamental, ensino médio. Mas eu vi um gap na minha vida de saber falar, me comportar, né? Ter o diploma era uma coisa que era condição sine qua non, para você ser alguém na vida, você precisa ter um canudo. Então aos 40 anos, somente aos 40 anos, pouco tempo atrás, é que eu fiz a minha primeira formação de nível superior, que foi a administração de empresas, com marketing, que já nesse tempo que passou entre os 25 e os 40 anos, eu fiz vários cursos, várias formações. Depois veio coaching, PNL, hipnose. Você está sempre em movimento, sempre. A gente observa E não paro de estudar até hoje. E terminei fazendo minha segunda, fiz a segunda graduação, foi gestão pública, inclusive. Depois fiz a pós-graduação e a segunda pós-graduação foi neurociência do comportamento, o famoso neuromarketing, que é o estudo do comportamento humano na visão do marketing, comportamento de consumo. Né? Para entender o cliente. Para entender o cliente. Como eu sempre tive ligado a vendas. Então, nesse período todo, eu fui, hora estava no palco, hora eu estava atrás das cortinas com a minha empresa de treinamentos, contratando palestrantes, rodando o Brasil, tive franquias de treinamentos, etc. E fui como um brasileiro, tropeçando e aprende com tropeço. Né? Se eu tiver que dar um conselho para quem está nos vendo, nos ouvindo, é gestão, aprenda a gestão primeiro. Porque o empreendedor, hoje e sempre, o empreendedor, ainda mais o brasileiro, o empreendedor é aquele de fazer. Deixa comigo, eu sei fazer. E hoje com as facilidades de inteligência artificial, Google, etc., pesquisas online, todo mundo tem a impressão de saber tudo, não sabe. Né? A gente tem a diferença do conhecimento e da sabedoria de conhecimento. Né? Eu tenho até uma licença aqui para fazer entre aspas, uma piada, que é o seguinte, conhecimento é você saber que tomate é uma fruta. Né? Sabedoria é você não colocar o tomate numa salada de fruta. Entende? Então as pessoas têm muito conhecimento e não têm sabedoria. Isso, a gestão no meio disso, ela entra como a sabedoria do negócio. Se você sabe gerir, isso vem da nossa cultura. Né? Você falou, como é que você chegou nos leilões? Por conta de quebra, por conta de falta de estrutura, inclusive. O Sebrae é recente. O Sebrae já tem 30 anos, mas o Sebrae é recente. Até muitos empreendedores hoje não sabem como é que se acessa o Sebrae, apesar de eles fazerem uma campanha maciça. Mas não sabem que porta que entra, que porta que bate, como é que acessa. Ou simplesmente não dão valor para aquela questão, mas meu pai aprendeu sozinho, meu avô aprendeu sozinho, e eu vou aprender sozinho, vou fazer sozinho. Não faz, por isso que a cada 2 anos, entre um monte de outras situações, a empresa não passa, 90% das empresas fecham antes do 2º ano de existência. Isso é terrível para o empreendedor. E para o país também. Para o país também. Apesar de que temos, né, a nossa força de motriz de dinheiro no Brasil é através do pequeno empresário. Né? Pequeno, o agro segura uma grande passa, o pequeno ele tem aquela coisa que ele sempre contrata, mesmo seja o primo, o parente, o vizinho, ele gera essa economia. Mas não tem gestão. Você vê que quando as pessoas, você vê nesses programas de televisão, quando tem um empreendedor que deu certo, né, que está fazendo dinheiro, que está prosperando, o que ele fez? Pode ter todo o depoimento, ele vai dizer assim, quando cheguei aqui, eu fui aprender gestão. Eu contratei uma consultoria, eu tenho que pagar o preço. É uma coisa que eu também falo para as pessoas, para desmistificar essa coisa, você tem que pagar o acesso. Nada de graça, nada de graça. No final eu vou falar uma frase que eu vou repetir agora, mas no final vou querer falar com mais detalhe um pouquinho, que é o seguinte, o sucesso que você ainda não acessou, não conseguiu, é por um sacrifício que você ainda não teve coragem de fazer. Então a gente precisa ter sacrifícios, e sacrifício é coisa boa. Abrir mão de muitas coisas para conseguir os nossos objetivos, porque num determinado momento a gente tem que estar focado no que a gente quer. E muitas vezes a gente tem que abrir mão de outras coisas. Exato. Porque assim, a gente tem a vontade de fazer muita coisa, né? A gente vê, tem programado, né? As empresas se programam para nos distrair, para querer a nossa atenção. Ainda mais com a telinha agora, que as pessoas têm um chamado scrolling, né? Você passar o dedo na tela e girando a tela. E a atenção é o bem mais caro que tem hoje. Né? Então a sua atenção por alguns segundos, as empresas estão pagando milhões. Por trás dessa máquina
que as pessoas, a gente está inocente ali achando que não tem nada de inocente, tem uma indústria muito pesada por trás fomentando isso, para ter tua atenção. Quem tem hoje, né, aquela coisa de quem retém mais sua atenção ganhou a corrida de ouro. Então, a gente tem que ter esse cuidado de escolher onde você vai botar teu foco. Porque dá vontade de comprar tudo, né? Viajar para o país que aparece lá, comprar aquela roupa, comprar aquele carro. E aí você acaba tirando o foco da tua caminhada. E ali, porque é sacrifício, é semente, regar, não tem... Tem atalho? Tem um adubo melhor. Você pode chegar mais rápido, mas você pode não conseguir continuar. Exato. E mais rápido é sempre com pessoas. Assim. Você vai mais rápido e vai mais longe. Dizem que quando você vai sozinho, você vai mais rápido. Eu discordo, porque às vezes sozinho você tem um buraco e você tem que pegar um galho, vamos fazer aquela coisa um exercício para as pessoas visualizarem. Você tem que botar um galho, uma escada para passar aquele buraco ali, você tem que passar sozinho. Como é que você aguenta aquele galho sozinho para você atravessar ali? Se estiver com duas pessoas... Não, por isso que assim, sozinho você pode até chegar mais rápido, você não consegue ir adiante. Porque você, para ir adiante, para você se manter, você precisa de ajuda, não tem como. Os obstáculos são gigantes, né? E os obstáculos são o fogo e a água da espada, né? Nós tivemos aquele filme A Forja, e a gente é forjado, né? As espadas que não prestam não aguentam, né? Aquele sacrifício de bota no fogo, ele bate, bota na água. E as que não servem vão para o ferro velho. E muita gente está terminando a vida amargurada. Muitos brasileiros, eu estava vendo a pesquisa, agora há pouco, eu fui confirmar o número certo, que eu falava 75% das famílias brasileiras estão endividadas. Não. Terminamos dezembro de 2025, 2 meses atrás, com 78% das famílias com algum tipo de dívida. É muito triste, muito triste. Isso é óbvio que é uma conjuntura, um monte de fatores que levam a isso. A gente não pode sempre, a vontade do brasileiro é sempre falar mal do governo, né? Tá, tudo bem, o governo tem os problemas dele, se é o partido X, se é o partido Y, mas a gente tem a nossa capacidade de sobreviver a essas questões. Se a gente tiver um comportamento adequado, você vai prosperar. Eu provo, eu tenho clientes que já prosperam, sabe? Pessoas do meu entorno que prosperam. Mas quando foi que você decidiu, não, vou agora trabalhar com leilões? Como é que foi? Bom, Sandra, foi por mais uma derrota. Em 2022, logo assim após a pandemia, tive algumas sociedades, diversas sociedades, nós abrimos 7 empresas, praticamente com 6, 7 sócios cada empresa, tá? E marketing digital, construção, uma construtora, um restaurante que nós abrimos que era só delivery, na verdade, era cozinha americana. Você teve um modelo desse, sim. Né, de dark kitchen. Nós tivemos empresa de empréstimo financeiro, eram 7 empresas no total. 3 empresas eu criei e 3 empresas eu bolhei todo a dinâmica de trabalho. Ou seja, a minha própria empresa é a RMF Treinamentos, tá? A empresa de marketing digital, que minha formação lembra, né, de treinamentos de marketing, e a construtora. Foi onde que eu comecei a ver a questão do leilão, eu já vou linkar isso. E, infelizmente, eu falei para as pessoas o seguinte, para os meus sócios, falei, olha, cada empresa tem que ter um CEO que entenda do negócio, nós temos a nossa confiança, e essa pessoa vai tocar. 2 dessas empresas, nenhuma dessas empresas eu era o CEO, estrategicamente, que eu falei, não, eu não vou enviesar, porque eu sou o pai da criança, eu vou enviesar a criação. Deixa eu ficar de fora dando orientações, tá? E aí, toda a experiência que você já tinha adquirido. E aí, infelizmente, 2 empresas eu não posso, porque não tem sigilo de justiça, mas eu não posso expor porque eu posso ser processado. Então, 2 das empresas, a de parte digital, infelizmente uma pessoa furtou equipamentos, tá? E foi caso de polícia, a empresa teve que fechar, ela furtou senhas da empresa, então nós tínhamos clientes até vinculados à Rede Globo, que tinham blogs, etc. E ele tirou esses sites todos do ar, mudou as senhas, nós não tivemos acesso, tomamos uma série de processos, além de equipamentos perdidos, uma grande perda financeira. A segunda foi a construtora, que nós estávamos vivendo em popa, fazendo uma obra bacana, numa cobertura,
E uma pessoa, um funcionário da época de confiança, etc., ele também bateu com o carro e a gente perdeu o contrato e os sócios desistiram. E aconteceu de 2 empresas fecharem. A terceira foi a operação de comida, que também estava de vento em popa. Cara, parece aqueles momentos que tem que dar errado. É um momento de aprendizado. Na hora você fica tudo chateado. Tudo é aprendizado, tudo. Na hora a gente fica chateado, a gente quer dar tapa, pegar em alguma coisa. E mais uma pessoa foi e furtou. Tirou dinheiro da conta da empresa, botou na própria conta, deixou até rastro e tal. E não pagava os aluguéis, não pagava os funcionários, eu fiquei com toda uma dívida. Isso tudo resultou numa grande quebra financeira para mim. Emocionalmente foi muito difícil, eu estava investindo todos os sonhos, todos os centavos ali naquelas empreendedor empresas. Tem que ser muito forte. E aí eu falei, cara, tem 2 opções, né? Ou eu choro ou eu vendo lenço, né? Que todo mundo conhece essa frase. Eu falei, não vou chorar, ou então eu vendo lenço chorando, e pego de vez em quando vou enxugando e vou vendendo os que estão secos, enquanto o outro seca no caminho, enquanto vai pegando o vento. É isso, né? Tem aquela frase que diz que empreender é pular de um penhasco e construir um avião durante a queda. Durante o voo. Então eu vou o tempo todo construindo um avião, né? E aí o que aconteceu? Eu falei, gente, eu estou chegando aos 50 anos, eu não posso, eu não tenho que envelhecer com reserva de aposentadoria. Os brasileiros sabem infelizmente, o que nos reserva de dinheiro no final da nossa vida trabalhista, de trabalho. E outra, eu não tinha esse histórico de CLT, nunca fui CLT. Ou seja, eu não tinha contribuído com nada. Como é que eu me aposento? Tenho que me aposentar com o meu próprio dinheiro. Eu falei, opa, peraí, você tem que pegar o teu conhecimento, tua experiência, teus melhores amigos, quem fecha com você, que você tem que ir com gente, você tem que ter gente, parceiros. Serenidade. Exato. E aí eu falei, bom, o que você sabe fazer? Você tem uma série de aptidões, uma série de conhecimentos. Mas não é só o que você sabe fazer, o que precisa ser feito. Quem faz o que quer é criança, adulto faz o que precisa ser feito. Precisa ser feito. Então, eu olhei e falei assim, o que 99%? Eu não estou exagerando, vamos lá, 80%, vou diminuir. 80% dos ricos do mundo, em que eles investem mais? Imóveis. Ponto. Mais da metade do portfólio dos ricos milionários do mundo, você pode investigar, mais da metade do portfólio está investido em imóveis. Não é à toa. Os antigos diziam, quem investe em terra não erra. Eu falei, então vamos ver o que está acontecendo nesse mundo aí. Lembra que eu falei da construtora? Eu já tinha um link com essa questão de obra, de empreendimento. Eu falei, poxa, eu vou fazer o quê? Eu vou construir. Aí tem uma empresa que eles têm uma plataforma de crédito imobiliário. Ou seja, você trabalhar com o dinheiro do banco. Você compra o terreno, constrói para vender. Eu falei, cara, isso é uma alavancagem financeira maravilhosa. Você deu um exemplo aqui rapidamente. Você construir uma casa de R$1 milhão pronta, é o melhor. Uma casa de R$1,5 milhão que você for ver no LX, eu vou comprar uma casa de R$1,5 milhão. Ela fica pronta por R$1 milhão. Ou seja, você tem ali R$500 mil bruto de lucro, você tem desconto, obviamente, de impostos, etc. Mas você tira ali, vamos lá, 350 mil líquido na tua mão, em 8 meses. Não, a gente está falando de 350 mil reais. Qual é o salário que a pessoa tem que ganhar mensalmente, acima de 20 mil, para ela ter 360 mil no final do ano? Quem que ganha 20 mil reais no Brasil, uma parcela muito pequena? E não é só isso que proporciona você ganhar 50, 100, 200, 300, 500 mil por mês, 1 milhão por mês. Isso é uma escalada, obviamente você começa construindo uma casa, daqui a pouco 2, daqui a pouco 3. E eu falei, vamos lá. As pessoas começaram a me perguntar de consórcio. Nós temos um grande amigo, nosso amigo que está assistindo, foi entrevistado por você também, Sim. O Anderson Duarte, meu parceiraço, tá? Eu falei, eu não vou estudar uma nova coisa, eu vou chamar um parceiro que entenda no negócio. E eu ganhei um pedaço. E eu chamei o Anderson para o negócio, o Anderson me atende, estamos juntos até hoje. E a terceira coisa veio por último e virou o carro forte, que é um mundo surreal, que a maioria das pessoas já ouviram falar, acham que conhece, tem muitas pegadinhas, peculiaridades, que é o leilão de bens móveis ou imóveis. E aí entra naquela questão da inadimplência. O brasileiro muito endividado e acaba perdendo suas residências, infelizmente. E a lei é muito dura, muito rígida. Você tinha, há uns 20 anos atrás, menos, uns 15 anos atrás, você tinha
aquela coisa do único imóvel da família, não tem mais isso. Pode ser o único imóvel, pode ser o filho solteiro, sozinho, arrimo, vai perder o imóvel. Deixou de pagar, perde o imóvel. Esses leilões, por falta de pagamento, são leilões extrajudiciais. Nós temos 2 tipos de leilão. Para qualquer tipo de bem imóvel ou imóvel, só há 2 tipos de leilões. O judicial e o extrajudicial. O judicial, o nome já diz, é alguma coisa que foi judicializada, foi levada ao juiz para solicitar que aquele bem, ou melhor, para executar alguma dívida que aquela pessoa, o executado, que a gente chama de executado, está devendo para alguma coisa. Tem vários exemplos. Tá? Vamos lá falar de patrimônio. Você viu aí, por exemplo, agora o caso do Banco Master. Vamos supor que a justiça determine, não é nem a justiça determine, eu vou provocar a justiça não age por si só, tem que ser provocada. Tem um advogado aqui do lado. Eu me senti prejudicado pelo Banco Master, acho que perdi dinheiro, contratei um advogado, o advogado vai entrar com uma petição requerendo que se o Banco Master me pague. Vamos supor que o Banco Master escondeu o patrimônio, não tem patrimônio. O juiz vai falar, cara, você tem que pagar o Rademar. E se o Banco Master não pagar, de repente essa dívida pode passar para o dono do banco. Tá? Eles chamam de despersonalizar, uma coisa assim, tem um nome específico. E aí ele vai lá e fala assim, penhora o apartamento dele. Às vezes a minha dívida que ele tem comigo é de 20 mil reais e pode penhorar o apartamento dele de 20 milhões por conta dessa dívida. Mas só que tem o seguinte, as pessoas falam, tem no meu texto, né, de apresentação, de uma dor de uma família. Mas geralmente essa família, geralmente não, via de regra essa família ela tem tempo de sobra para dirimir esse problema, para pagar a dívida, para parcelar a dívida. Então as pessoas falam, mas você vive da desgraça dos outros. Não, de forma alguma. A pessoa se colocou naquela situação, às vezes porque não quis, não foi intencional, mas ela tinha como sanar. Isso sem dúvida. Todos esses bancos, eles aceitam refinanciamento, reparcelamento, etc. E você também tem tempo de passar para alguém, sai da dívida. Dívida que você estanca é lucro. Se livra da dívida. Sai do apartamento, perdeu, volta para casa da mãe, faz alguma coisa para não se passar. Imagina você paga um patrimônio durante um tempo, depois você perde e ainda sai expulso. Você é obrigado a sair. Então, voltando ao leilão judicial para explicar quem está nos ouvindo. O leilão judicial tem essa provocação. Ou é por uma falência também, uma empresa falhe, ou é por uma causa trabalhista, acontece muito isso, que o funcionário, o empregado, ele bota o patrão na justiça, o patrão alega que não tem bens, que a empresa está isso, está falida, está aquilo outro, ele vai ou pega bens da empresa, ou da pessoa, ou ambos. E aí, se aqueles bens não forem suficientes, ele vai buscar uma nova busca, mas aquele ali já vai, sendo leiloado, já vai para pagar essa dívida. Os extrajudiciais são os leilões que são por falta de pagamento. Os que a gente conhece, carro, apartamento, máquina agrícola, lote de ouro, o que você comprar financiado e não pode pagar, é extrajudicial porque você assina um contrato, no contrato rege isso. Então você não precisa chamar o juiz, acionar o juiz, então o contrato por si só já é uma execução, digamos assim. E o que é bom? O mundo surreal dos leilões, que você fala com tanto gosto. Porque é uma coisa surreal. Imagina você comprar um bem, qualquer que seja, uma moto, inclusive, um carro, um apartamento, uma casa, algo do teu sonho, com 70%, até 70% de desconto. Você imagina comprar uma casa pelo valor, pagando 30% do valor dessa casa? É possível. Mas depois não tem problema não, com documentação, é fácil resolver? É um caminho que precisa ser estudado. Hoje nós temos na internet alguns experts muito bons, alguns eu conheço pessoalmente, outros não, que ensinam, que vendem cursos de leilão. Hoje você encontra na internet cursos de leilões, de você arrematar, como arrematar, de até R$29. Tá? Só que eu digo o seguinte para essas pessoas, é como se você fosse fazer um curso de medicina, ou qualquer outra profissão. Você faz um curso, eu falo com medicina porque realmente é uma coisa cirúrgica. Você faz o curso 6 anos, é isso? Se especializa por mais 2 e mesmo assim você não pega o bisturi para abrir um paciente antes de você ser guiado, alguém pegar na sua mão e falar, não, é mais para a direita, 5 centímetros, faz assim, porque precisa ter um acompanhamento, precisa ter que alguém antes que já fez esse caminho, que já opera para te pegar pela mão. E é isso que eu vi o gap, é onde que o
Você poderia contribuir. Exatamente. Eu falei, bom, para mim, voltar só um pouquinho, você me permite, que é o seguinte, por que eu cheguei nisso? Por quebra. Eu falei, eu preciso fazer isso para mim. Tudo que eu fui fazendo para mim. Eu posso ajudar alguém, eu posso ganhar dinheiro com isso também, fazendo outra pessoa prosperar. Glória a Deus. Maravilha. Sim. Maravilha. E aí o que eu fiz? Eu não tinha dinheiro, lembra? Eu tive que fazer isso primeiro para os outros. E esse é o fundamental de quem faz networking, de quem vive. Primeiro sirva. Isso eu aprendi na pancada. Empreendedorismo é servir. Eu aprendi na pancada isso. Eu não tinha isso na minha veia. Muita gente fala, não, eu sempre servi. Não. Eu sempre me servi. Nunca fui egoísta com ninguém. Quem me conhece sabe disso. Eu sempre fui essa pessoa de sorriso fácil, de ajudar, de ter minha casa cheia. Durante algum tempo, hoje minha casa é bem seleta. Quem anda comigo é bem seleto, porque é uma coisa que a vida nos ensina, né? E o que acontece? Eu fui e sofrendo esses reveses, eu falei, eu preciso começar a construir. Então, de 2 anos para cá, eu me especializei muito. Fui para mentoria, fui para imersão, investi. Eu vou tendo a falar, pago o acesso, né? E agora eu começo a ter os primeiros resultados de arremate próprio, arremate de clientes meus que já estão dando depoimento, e criei uma metodologia que chama-se Arremate Express. O que é um Arremate Express? Qual é a dificuldade do cirurgião, do médico que termina a faculdade? Ele precisa aprender a fazer aquilo ali na prática. Então, quando você faz um curso de leilão, legal, você vai aprender o que eu falei rapidinho aqui. Eu falei de leilão judicial, leilão extrajudicial, modo de você comprar. Você perguntou se não tem problema depois. Tem um monte de problema. Pode ter o inquilino, o bem penhorado, ele pode ter mais de uma penhora. Tá? Então tem que ter uma verificação do edital minuciosa. Você tem que ver se ele não tem outro tipo de impedimento. Ele pode estar numa disputa agora, pessoa, inventário, exato, obrigado. Créditos trabalhistas também. Muitas coisas podem impactar, obrigado, doutora. Tem muitas coisas que do direito, exatamente. E aí eu falei de blindagem jurídica. O que eu falei? Bom, eu já tinha advogado e contador na minha empresa. Eu falei, bom, eu preciso ver como é que eu faço isso. Como é que eu ajudo pessoas? Como é que eu me ajudo? E como é que eu ajudo essas pessoas? Ponto. Através da inteligência artificial, contratei um time, nós criamos uma plataforma onde nós reunimos leilões já passados pelo crivo, que são leilões verdadeiros. Ainda tem esse grande problema hoje. Fraude. O brasileiro é muito criativo. Então tem sites que você entra no site, tem Instagram, tem uma pessoa de verdade, não é uma IA lá falando, mostrando veículos que nunca existiram. Veículos de aluguel, etc., que você não vai comprar. E é muito fácil, eles vendem por 60% do valor, é só você que dá o lance, aí você ganha. Muita gente perdendo dinheiro hoje, nesse momento, está perdendo dinheiro em leilão. E você foi o criador do método Arremate Express, que ensina passo a passo, né, como transformar leilões, né, em investimento e tudo mais. Mas, além do curso, você também é mentor, você acompanha durante e após o leilão? Como assim, é só o curso ou você também faz mentoria? Na verdade, eu queria criar um curso primeiro. Foi criado, esse curso existe. Tá? Mas aí eu falei, não vale a pena ter mais um curso. Eu poderia entrar nesse mercado e vendendo esse curso, porque na verdade se chama-se de isca digital. A gente investe, faz um curso e lá e porque a gente fala de pago lead. Né? Muita gente não vai entender muito assim, muita gente vai entender, claro. Mas pagar o lead, o que é o lead? É você que está do outro lado nos ouvindo, que está vendo na telinha do computador, do celular ali, passa uma propaganda, alguém está pagando para te mostrar aquilo. Ele quer uma pessoa justamente com o teu perfil. Ou por você ter ido pela busca do algoritmo, por exemplo, você pesquisou um tênis, você vai ficar recebendo propaganda de tênis. As empresas vão falar, opa, vai para aquele cara ali que ele está pesquisando tênis. Então, você é algoritmo. Você é um lead que o algoritmo te buscou. Ou você preenche os requisitos que a minha empresa já falou, olha, eu preciso de pessoas que têm essa idade, que moram nesse bairro, que têm esse hábito de consumo, uma série de fatores que a gente chama de persona. Então, esses impulsionamentos a gente não está pagando. Tem alguém investindo muito dinheiro para estar tirando a nossa atenção. Então, a gente fala de pagar o lead, geralmente esse lead a gente paga por clique, por visualização. Então, geralmente, dependendo do produto, você chega até 30, 40 reais o custo por cliente, né? O CAC, o custo de aquisição do cliente. Então eles botam esse produto que cobre, ninguém fala isso, né? Eu estou aqui me arriscando aí
os influenciadores vão falar, pô, tá revelando o segredo. Mas é isso. E aí você paga, vende o curso por R$25, R$29, R$50, eu paguei pela sua atenção. Depois eu vou falar para você, eu gero uma autoridade contigo. Você viu que confiança. Confiança. E eu te falo, vem caminhar comigo. Eu inverti a situação. Eu falei, não, vamos fazer o seguinte, eu vou vender não é consultoria, é uma assessoria. Assessoria, diferentemente de consultoria ou de mentoria, eu vou junto. Eu vou caminhando junto. Eu não indico o caminho e nem faço por ele. A gente faz junto. Eu falo, olha, toma essa ferramenta. Você me paga um valor, a pessoa recebe a ferramenta que é uma plataforma que ela vai ter os leilões e vai escolher o bem que ela quer arrematar. Automóvel, máquina agrícola, o lote que tiver de apreensão de objetos que muitas vezes vêm de Estados Unidos, no exterior, etc. Tem tudo. A pessoa escolheu. Ele escolheu, ele pede análise para a nossa equipe. A nossa equipe vai analisar o edital, vai analisar todos os gaps que tem e vai dizer assim, ok, é um bom arremate, uma boa tentativa. Ele já vai para o leilão com a segurança, tá? E com a orientação de que se ele vai ter lucro naquela operação ou não. Ele não está jogando no escuro. Não vai de jeito nenhum. E aí, qual é a blindagem jurídica? A gente vai junto. Ele tem uma plataforma que ele tem segurança de onde ele vai escolher o bem. Depois, no meio disso tudo, ele tem a consultoria, a assessoria nossa, de dizer qual é o melhor momento, qual é o melhor arremate da realidade financeira dele. Tá? Às vezes a pessoa tem 10 mil, 2 mil, 5 mil, mas 2 mil, Rademar, como é que ele compra um imóvel? Não vai comprar um imóvel. Até compra, mas na Caixa Econômica. É um outro papo. Tá? Tem imóveis que você compra de leilão com uma entrada zero, mas aí tem outros meandros. E aí o que acontece? Você compra uma moto. Começa pequeno, compra moto. Compra uma moto por 2 mil, vende por 6, ganha um dinheirinho, 4, repete a operação. Vai aprendendo. Repete a operação no final do ano. Eu garanto no meu método que eu entrego pelo menos 4 vezes o valor investido. Maravilha. Garanto. E aí se você começa a botar, daqui a pouco você tem 10, e não tem XP, não tem método, não tem nada contra, adoro, tem investimentos também. Mas só que você tem que botar aquela história dos mais antigos, ovos em cestas diferentes. E a gente tem também, o brasileiro, medo de investir, medo de leilão, medo da inovação. A gente oferece a mão, e muito barato. A gente oferece a mão para ajudar, para caminhar junto. Por que a gente faz isso? Porque a gente é bonzinho? Não, porque tem muito leilão, muitas oportunidades. Muitas oportunidades, muitos leilões, diariamente são milhares de novos apartamentos, veículos, etc. que entram. Então não vai secar, não é um varal de roupa que você tirar 5 peças, vai secar, acabou. Não. Vamos só escutar uma musiquinha, a gente volta ainda para mais um bloco, né, para a gente finalizar aqui com o Rademar e a Sueli, eles ainda vão falar um pouquinho mais com a gente. Vamos escutar a música Não Deixe o Samba Morrer. Estamos, né, próximo ao Carnaval, de 1975, de Edson Conceição e Aloísio, na voz de Alcione. Tá. Bom, vamos continuar com o Rademar, que vai passar para a gente os contatos, caso os nossos ouvintes estejam interessados em leilões de imóveis. Então vamos lá. Mais uma vez agradeço a participação aqui, o convite. Tá muito boa a entrevista. Pena que passar rapidinho, né? Passa muito rápido, gente. Então, meu nome é com R, tá? Não tá errado não, é Rademar de Sá, tudo junto, já estou passando meu e-mail, rede social, rademar.d.sa, .d é DE, Rademar, R no início, R no final, .de.sa, Rademar de Sá, TikTok, Instagram, todas as mídias sociais vocês vão me achar. E o telefone do WhatsApp, né, que você vai falar com a minha equipe, é 21 97 019 6619, que é prosperar. Chama o Rademar. Agora tem uma frase que você falou que eu poderia fazer uma frase. Pode falar. Então, um recadinho para as pessoas de casa, vou repetir o que eu falei. O sucesso que você ainda não tem é por um sacrifício que você ainda não teve coragem de fazer. E sacrifício é uma coisa boa, sacrifício é uma coisa que você deixa para aquela festinha de gastar aquele dinheiro, de pensar antes de fazer um investimento, analisar, perguntar para quem sabe, tá? Ver quem fez. E sacrifício, eu sempre falo o seguinte, mais sacrifício, mais benefício.
menos sacrifício, menos benefício. Esse é o recado que eu deixo para vocês. Obrigado pela participação. Agora tem uma perguntinha para a doutora Suelen, que o assunto dela é extremamente importante. Tá? A gente vive momentos difíceis. E assim, como é que eu posso... Eu tenho neto, né? Tem pessoas que têm filhos, às vezes nem tem, mas convive no trabalho também com esse tipo de situação constrangedora. Como é que a gente pode identificar isso e o que a gente pode fazer ou para denunciar ou para agir, para falar com a pessoa, se a gente deve falar com a pessoa, como é que a gente pode fazer isso? Então, fundamental, em primeiro lugar, né, quando você consegue observar comportamentos, os comportamentos das crianças são muito observáveis, né? Às vezes na correria a gente não consegue dar atenção, mas um certo isolamento social, uma tendência a não gostar mais de atividades em que a criança se empenhava, uma dificuldade de comunicação, às vezes pode desdobrar para dificuldades de aprendizagem também, até questão de roupa, né? Por exemplo, ficar usando mais casacos, roupas mais fechadas, tudo isso. Se a criança saiu do habitual dela, é bom investigar o que está acontecendo, porque às vezes ela não tem coragem de relatar prontamente, né? E quando se observa isso, né? E principalmente quando há notícia, quando a própria criança se sente segura para compartilhar aquilo que ela está vivendo, né? Experienciando ali no círculo dela, é importante não minimizar. É importante de imediato, pelo menos até ter o pé da situação, não minimizar ou achar assim, olha, acho que você está entendendo errado, porque isso pode desestimular a busca por auxílio. Precisa ser investigado. Precisa ser investigado. Obrigado. Bom, Suelen, você tem mais alguma consideração? Sim, eu queria dizer isso, né? Investir em saúde mental da equipe, investir em treinamento qualificado, buscar informações corretas, né? Porque a gente, como ele falou, a gente está exposto a inúmeras informações, mas buscar desenvolvimento, né? Em termos assim de violência psicológica, do que configura, o que não configura, como identificar, como se proteger, como proteger os mais vulneráveis. Isso é um investimento que tem um retorno muito grande, não só em termos de performance, mas financeiro também. Relembrando, meu Instagram é DRA Suelen Rezende, um L só N ao final, Rezende com Z, e o telefone é 21 99448 1713. Agradeço demais a participação de vocês, muita admiração. Vocês são, sim, muito guerreiros. E, né, eu não conhecia muito, né, a história do Rademar, e é uma pessoa assim, muito persistente, muito dedicada. E eu, sim, estou mais com uma admiração maior por você. A Suelen, a gente já tinha conversado, ela veio aqui, ela sabe disso, admiro demais. E estou admirando também o Rademar mais ainda em ouvir a história dele hoje, foi muito bacana. E tenho certeza que quem entrar em contato, tanto com o Rademar quanto com a Suelen, para contratar os serviços deles, vão ser muito bem atendidos, né, muito bem assim, orientados, tá bom? E eu queria pedir para vocês acessarem o site da Rádio Tropical Web Brasil, baixar o aplicativo, acessar o YouTube da Rádio Tropical, comentar no Instagram, comentar no Facebook. E a minha frase de hoje, eu escolhi essa frase do palestrante do evento que eu estive hoje, organizado pelo Rademar de Sá, e que tem muito a ver com o que nós ouvimos aqui hoje. O fracasso é apenas um capítulo, não o livro inteiro. Então, abrace o seu fracasso, aprenda com ele, porque é ele que vai fazer com que você cresça espiritualmente, em termos de conhecimento, de experiência. É ele que vai fazer com que você vá subindo para o próximo nível, degrau a degrau. Então a gente só aprende, a gente ou ganha, né, ou aprende. A gente nunca perde. Isso que é importante entender. E a gente vê isso nas histórias aqui
que nós ouvimos hoje. Parabéns, Jademar, parabéns, Suelen. E aguardamos vocês na próxima terça-feira. Rádio Tropical Web Brasil. Você conectado ao mundo e o mundo ligado em você.